Eu quero que você saia desse vídeo sabendo interpretar qualquer gráfico de física. Oi, é isso mesmo. E o que motivou esse vídeo é o comentário da Luísa, então Luísa, muito obrigada. E eu vou falar assim de coisas além de fazer questão, que é o básico. Para atingir esse objetivo, eu preparei uma aula com ideias gerais para você utilizar sempre que você se deparar com um gráfico na sua prova de física e também quando você for aprender um conteúdo novo de física, para você já aprender dessa maneira. Já aprender a olhar para os gráficos desde o começo. E é claro que isso pode acabar se estendendo para outras matérias, porque uma vez que você aprende o fundamento, a base, ela é geral. E você leva isso inevitavelmente para outras áreas. Então vamos lá. Para você que está aprendendo física e tem dificuldade com os gráficos, a primeira coisa. Vamos lá então, né? Tá. Pensar no gráfico sempre como um jeito diferente de escrever a fórmula. O professor chegou para te dar uma aula. E aí ele te passa um conceito de física, ele passa uma equação, uma fórmula, ele passa um gráfico e às vezes ele chega até com um experimento, com vídeos. E o aluno pensa nessas informações como coisas separadas. Na maioria dos casos, o que eu vejo é isso. O aluno viu a equação, aí quando eu vou e faço um gráfico, que é essa equação escrita na forma de um gráfico, para o aluno é uma coisa completamente nova. Ele nunca viu aquilo na vida dele. Nossa, eu nunca vi isso. Mesmo que ele tenha estudado o conceito, que ele tenha visto um experimento desse conteúdo, que ele tenha visto a fórmula e que ele tenha aplicado esta fórmula, que a gente vê muito nas escolas públicas, que é feito dessa forma, é a maneira que trabalha. Até em algumas escolas particulares. Então, isso é a primeira coisa que tem que mudar para você. O conceito de física, a equação e a fórmula, o gráfico, o experimento, tudo isso são jeitos diferentes e complementares de pensar no mesmo assunto. S igual a S0 mais VT. Eu fiz um experimento analisando como que fica o espaço desse carro ao longo do tempo, um carrinho, né, num trilho. Fiz esse experimento. A fórmula, ela vai ser um jeito de facilitar a tua vida, porque você não vai ter que ter um trilho gigante para você medir um tempo muito alto do movimento desse carro. Você consegue fazer previsões utilizando essa fórmula. Ela vai facilitar a sua vida. Você não precisa desenvolver uma relação, porque ela já existe. Isso aqui eu quero dizer. Então, análogo a você ficar com um cronômetro lá analisando o espaço, é você utilizar a fórmula. Mas e o conceito de física? O conceito de velocidade, ele vai estar entrando, porque a gente fala que S igual a S0 mais VT. A gente fala de uma velocidade constante, o espaço aumentando em relação ao tempo. Aquela fórmula mais básica que você vê, que a velocidade é ΔS sobre ΔT, é a variação de espaço em determinado tempo. Por que a velocidade é média? Porque eu vou pegar aquele espaço que, às vezes, eu vou ter uma velocidade variável, por exemplo, eu vou daqui até a escola. Aí eu vou parar no semáforo, eu vou ter momentos que não vai ter ninguém na minha frente, eu acelero um pouco, vai ter momentos que o trânsito vai estar mais parado, aí eu vou andar mais devagar. Então, se eu tivesse em linha reta, com uma velocidade constante, essa velocidade média seria essa velocidade que eu percorreria esse mesmo espaço no mesmo tempo. Então, assim, a ideia não é eu ficar aprofundando esses conceitos, mas eu tô só mostrando para vocês que é a mesma coisa. E o gráfico nada mais é que um jeito de eu escrever a mesma coisa. Eu vou pegar essa fórmula, eu vou substituir valores, como se fosse, tipo assim, eu colocando tempo 1, 2, 3, 4, 5, aí eu vejo o que acontece no espaço, e eu preencho esse par XY lá no gráfico, e eu vou estar estudando esse comportamento da mesma fórmula. Se é a mesma coisa, por que existe tantas maneiras diferentes? Porque às vezes elas vão conseguir responder nossas perguntas melhores. Elas vão conseguir fornecer uma análise mais rápida do problema. Aquele gráfico ele vai ter propriedades conhecidas que já foram estudadas por outras pessoas, em outras áreas, enfim. Daí, segunda coisa importantíssima, as ideias gerais do gráfico. O gráfico ele vai ter sempre alguma proporcionalidade, entre aspas aqui. Falando de um jeito mais formal, ele vai ter uma relação entre grandezas. Então, assim como a fórmula, o gráfico vai mostrar para mim o que acontece com uma grandeza em relação a outra, que elas vão ter aí uma dependência. Ou não também, mas enfim, em geral é isso, uma dependência. As coisas que a gente vê no ensino médio, certeza. Você vai estar trabalhando com gráficos que já são bem conhecidos, modelos que são um pouquinho mais simples, no geral, né? Então, de boa. Então, você tem sempre que estar fazendo perguntas. No caso, eu estou falando dessa fórmula do S igual a S0 mais VT, é o espaço em relação ao tempo. Conforme o tempo aumenta, o que acontece com o espaço? E aí são perguntas que você sempre tem que fazer quando você olhar para um gráfico. Quais grandezas que dependem uma da outra? Normalmente, o eixo Y vai ser o tempo, né, que vai estar aumentando, e aí a outra grandeza aqui, o X, né, e a outra grandeza, o Y, vai ser um Y dx, uma função. O que acontece com uma grandeza conforme a outra aumenta?
No caso, o tempo vai aumentando, o que acontece? O que acontece com y quando o x diminui? Pode ser também uma possibilidade. Eu escrevi aí meio de qualquer jeito, mas é para você entender que, assim, uma grandeza vai depender da outra, e você olhando o que está acontecendo, o y está diminuindo conforme o x aumenta. Então você vai olhar e fazer essas perguntas para você mesmo, assim que você olhar um gráfico. É que acho que eu até coloquei o x quando o y quando o x diminui, né? Você vai normalmente ver o x em função do y, mas em algumas questões de razão e proporção, a pessoa pode te perguntar o contrário, então você sempre fica tomando esse cuidado. Aí tem algumas outras questões que você tem sempre que se perguntar. Aqui, ó, o que fica constante nesse processo? Então, por que eu tô dizendo isso, né? Quando a gente tem várias grandezas envolvidas, que elas estão multiplicando, dividindo, para a gente analisar o que acontece, a dependência específica de uma grandeza com a outra, a gente vai ter que manter todas as outras constantes. As meninas, eu tô cuidando do meu cabelo. Eu quero ver o que acontece com o meu cabelo se eu usar aquele creme X. Você vai ter que usar aquele creme X e nada mais no seu cabelo. Por quê? Porque se você pegar vários cremes diferentes e usar todos eles juntos, você não vai saber exatamente o efeito que aquele creme específico teve. Então, por isso que a gente tem que manter todas as outras coisas, todos os outros parâmetros constantes e mudar somente o que a gente está interessado em procurar essa relação. Então, como eu falei, a gente fixa uma grandeza para analisar as outras, aí vai ter essa questão da proporcionalidade, o inversamente proporcional, etc. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. E tem constantes que elas vêm do experimento, por exemplo, a força elástica, aquele Kx. A gente vê que depende a força elástica da deformação, mas aí a gente tem também essa constante de proporcionalidade que já vem do experimento. Coisas para você estar sempre se atentando. Outra pergunta importantíssima, se eu multiplicar o x e o y, eu vou ter o quê? A área do gráfico, né? Eu multipliquei isso por isso, tem uma área. Se for um quadrado, né? Beleza? Eu acho que vocês conseguem visualizar. Então eu tenho alguma grandeza interessante? É uma coisa que a gente tem sempre que pensar, beleza? Porque às vezes a gente tem, e às vezes calcular essa área vai ser a maneira que você vai resolver o problema. O trabalho, por exemplo, é f vezes d. Às vezes você vai ter o f pelo d, e aí você multiplica, e aí você vai estar obtendo pela área daquele gráfico, que às vezes é um quadrado, alguma figura que você consegue calcular, e dessa forma você vai calcular mais fácil. O que significa a inclinação desse gráfico? Quando a gente fala em inclinação, normalmente a gente fala numa divisão. Se eu tenho um gráfico, por exemplo, velocidade pelo tempo, a inclinação nesse caso vai ser a aceleração, como se fosse assim, um pontinho aqui do gráfico, a inclinaçãozinha dele vai estar sendo a aceleração. Tô falando meio assim porque a ideia é trazer ideias gerais, não a gente ficar analisando gráficos específicos, né? Só trouxe alguns exemplos para estar facilitando a sua vida. Outra pergunta, é necessário dividir esse gráfico em trechos para analisá-lo? Coloquei aqui esse exemplo, né? Um gráfico da velocidade pelo tempo e a gente tem todos esses trechinhos aqui. O aluno, quando ele é iniciante, às vezes ele vai querer analisar tudo. E o aluno que ele já tem a malícia, ele vai pensar assim, não, aqui é um trecho que o comportamento está de uma forma, a velocidade está crescendo conforme o tempo passa. Aqui a velocidade se manteve constante conforme o tempo passa. Aqui, essa velocidade foi diminuindo conforme o tempo passava, porque a inclinação está diminuindo, né? A gente tem uma desaceleração, é isso que eu quero dizer. E aqui, de novo, a gente está reto, que a gente tem uma velocidade constante e ela está em cima do eixo. Se esse eixo for zero, a velocidade é zero. Então, mais um exemplo, você sabe ter essa paciência de fragmentar o problema, de olhar para ele de fato. E por último, mas não menos importante, é que as relações se repetem. Na física básica, que é aquela do ensino médio, você vai perceber padrões conforme você estuda. As relações que aparecem em várias áreas diferentes, várias fórmulas diferentes, elas normalmente são as mesmas, muito parecidas. A natureza tem as suas questões, né, também. Mas vai aparecer o quê? Que é proporcional, que é inversamente proporcional, que é proporcional ao quadrado, é uma relação linear, uma relação quadrática, etc. São coisas aí que você, com a prática, você olhando para esses gráficos, vai se repetir. Então, nossa, são muitos gráficos. Na verdade, não, porque você aprendendo alguns conceitos-chave lá, você vai conseguir reaplicar para vários gráficos que analisem grandezas diferentes, trabalhem com grandezas diferentes. Beleza, e é óbvio que tudo isso aqui, quando ele é alinhado, como eu falei, não é só você usar esse 3, você usa também as outras questões. Quando ele é alinhado com isso aqui que eu falei, ó, de jeitos diferentes de pensar no mesmo assunto, você sabe o conceito, às vezes o conceito que vai te ajudar a resolver o exercício. Você nunca sabe qual fator aqui desses que vai te ajudar. Às vezes você tem um gráfico, mas aí você vai lembrar do conceito que o professor falou na aula e esse conceito vai ajudar você a interpretar o gráfico. Então todas essas coisas, elas são interligadas, beleza? E aqui eu coloquei uma coisa que você pode fazer quando você estiver começando, que até vou já corrigir que eu estou escrevendo rapidinho, só para gravar aqui na agilidade para você. No início, você pode fazer uma tabela com o x e o f de x, né? O x e o y, como você quiser chamar, para você conseguir visualizar. Ou seja,
Você coloca os valores de uma grandeza e vê o que acontece com a outra. Eu vou pegar a fórmula que eu acabei de aprender e eu vou substituir vários x aleatório nela, sei lá, o tempo 1, tempo 2, tempo 3, e eu vou ver o que acontece com o y. Aí eu vou ter uma tabela x e y, que é uma outra forma de expressar o gráfico, e essa tabela eu passo para o gráfico. Eu desenho esses pontos aqui no gráfico e tento construir um gráfico. Ah, mas isso é um exercício muito básico que o professor fazia comigo no primário. Sim, mas você tá com dificuldade, a gente tem que voltar para as bases, beleza? Aqui. Então é isso, gente. Muito obrigada por me assistir. Eu espero aí de verdade que esse meu vídeo tenha te ajudado. É justamente por isso que eu gravo meus vídeos, para ajudar a estar ensinando física para as pessoas. Principalmente para as pessoas que têm mais dificuldade, que elas precisam de alguém estar falando com elas, explicando. Que eu imagino que sejam muitas, a maioria. E eu vou aproveitar para falar aqui no finalzinho que eu imagino que você que chegou até aqui gosta do meu trabalho, né? Pra falar porque que eu não andei gravando tanto os vídeos aqui, que eu sei que tem gente me cobrando, tem gente até me pedindo pra gravar vlog e coisas assim que não são do escopo aqui do canal. Poderia falar muitas coisas aqui, mas a verdade é que eu tenho vários projetos e eu só deixei esse de lado enquanto eu tô focando em outros. Eu não tenho nenhuma pretensão de apagar o canal, ai, que ela desistiu do canal. Não, gente, o canal continua aqui. Sempre que alguém faz um comentário, eu vou responder o comentário. Mas a questão é essa. Outros projetos, deixei esse meio de lado, eu tô assim com questões de como que eu queria reformular esse canal, eu queria mudar nome, queria mudar tudo, mas eu sei que eu tô numa fase da minha vida que eu tenho que focar mais em outras coisas, não tenho esse tempo livre, seria até injusto eu estar focando mais aqui no canal do que em outras coisas que eu preciso mesmo estar me dedicando nesse momento. Então esse é o único ponto, eu não tô doente, não nada, gente, tô de boa. Da mesma forma que teve um momento que eu tava super afim de gravar, e eu gravei tipo 500 vídeos e vídeos que eu sabia que não teriam retorno, mas enfim, tem até vídeos que eu já gravei, estão na fila para serem editados e eu tô meio, ai, não sei se tá legal de postar assim. Então é uma fase, eu sei que vão ter fases da minha vida que eu vou poder me dedicar mais aqui, ou talvez não, mas eu não tenho nenhuma pretensão de apagar o canal, isso que é a questão que as pessoas estavam me perguntando. E eu também não tenho nenhuma questão de estar querendo gravar vlog, esse tipo de coisa para este canal aqui. Não vou me estender porque é até um conteúdo que eu já gravei e não cheguei a editar. Mas é isso, gente. E se você quiser que eu grave depois, eu analisando gráficos, fazendo isso aqui, tudo que eu falei na teoria pra você na prática, conta aí nos comentários, tudo bem? Muito obrigada por assistir, até uma próxima.